samba teve origem dos antigos batuques trazidos pelos africanos que foram escravizados no Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação, através da música e da dança, na percussão e nos movimentos do corpo. A minha história musical já vem da ancestralidade do meu pai, dos meus avós, seu João Pestana, que era muito conhecido aqui nos blocos carnavalescos, né, de Santos. E o meu pai, que começou bem novinho. A minha avó reunia as amigas dela, né, uma história muito engraçada, porque é bem rapidinha, porque ela queria que meu pai casasse. Meu pai já estava com 18 anos e nada. E aí o que ela fazia? Ela reunia as vizinhas e suas filhas e meu pai vinha com a galerinha do bairro dele lá tocar, né? E aí não conseguiu nada, ela só conseguiu fundar os Chorões, né? Que em 63 começou a desfilar em Santos, né? Ele e alguns fundadores, que hoje só tem um vivo, né? E aí o que aconteceu foi que passaram-se muitos anos. Meu pai começou a trabalhar numa casa aqui muito tradicional, da época Chão de Estrelas. E aí ele conheceu a minha mãe. E aí eles se uniram e aí fundaram em 1981 o Clube Chorões Santistas, né? A Associação Grêmio Carnavalesca e Recreativa Chorões Santistas. Fui conhecida como a filha do Ayrton do Violão, que é o meu pai, fundador dos Chorões Santistas. E com o tempo que eu fui crescendo e tudo mais, a minha geração e tal, o meu pai ficou conhecido como o pai da Didi Gomes. Então, quem conhece, quem me acompanha nas redes sociais e acompanha aí minha trajetória, sabe o quanto meu pai, minha mãe, Maria Madalena, são fundamentais na minha vida profissional e pessoal. Infelizmente, a minha mãe já tem 10 anos de falecida e meu pai faleceu tem 3 anos, tocando, trabalhando e cantando, que era o que ele mais gostava de fazer. A minha história no carnaval já começa em 1981, eu saindo pelos Chorões Santistas mesmo. Em 85 eu já estava cantando no bloco, músicas próprias do bloco, da gremiação, né? E eu cantava as músicas próprias que a gente saía abrindo aqui, a gente abria esse manto, essa passarela maravilhosa. Então eu já com uns 9 anos já estava na avenida cantando. Eu faço parte de um projeto maravilhoso que é a Ação do Coração, desde 2012. Por dicas de pessoas da própria associação, eu me inscrevi no programa Raul Gil em 2013, né? E aí eu fui selecionada entre várias, milhares de cantoras maravilhosas que eu conheço e hoje eu tenho algumas amizades. Eu fui lá e cantei e cheguei entre as 10, se eu não me engano, as 20 ou as 10 mais do Raul Gil, Mulheres que Brilham, em 2014. Esse vídeo foi parar no Vai Vai e parece que houve assim um teste para eles lá, que eu fui cantando Carlos Lira e eles colocaram isso no barracão e eles pensaram que era Elis que estava cantando naquele momento. E aí eles viravam o notebook e aí era eu. Aí eles falaram, você tem que trazer essa moça para cá para cantar, né? E aí foi quando o Piquito, já que eu já estava falando com o Piquito que eu queria participar de alguma ala, não seria exatamente ala musical, mas eu queria estar lá na avenida homenageando a Elis. E eu fui homenageada em 2016, se eu não me engano, ou 2017. Foi a última homenagem do meu pai em vida, na Alvorada do Samba. Quem não conhece a Alvorada do Samba, aqui em Santos, tradicionalíssima. E eu fui homenageada aí, meu pai Ayrton do Violão. E o seu JB, né? Muito histórico, muito... Nossa, eu tenho livros, li todos. Ele contou a história daquela região toda, né? Ali já pegando a Rangel Pestana, passando pela Arena Santos, indo para o Jabaquara. Aquilo tudo era um quilombo. E isso me deixou muito orgulhosa, porque eu moro num lugar que tem uma representatividade muito forte na nossa história, né? Do país e do mundo, né? Eu moro num local abençoado, em todos os eventos que eu faço, eu peço licença, agora para o meu pai também. Eu peço licença e peço ajuda da espiritualidade deles, porque é muito gostoso. Quem entra na minha casa tem uma vibe muito gostosa e as pessoas que entram lá gostam de fazer, gostam de se reunir, gostam de ficar batendo papo, gostam de fazer reuniões musicais, seja o que for, né? E eu sou muito orgulhosa disso, de estar morando num lugar histórico que foi um quilombo
Para mim, os Chorões, eu acho que era para ser, você entende? Eu não tenho como explicar. É isso, é muito importante para mim isso. Sou filha de compositor. Maria Madalena foi quem me gerou. Baixinha feito punhal, com voz de cabocla e aô. Não me leve a mal, meu destino é Deus e Deus já traçou. O jongo, que hoje é considerado uma cultura popular, muitas vezes era utilizado nas senzalas. O ritmo do batuque media a velocidade da fuga dos africanos escravizados. Tem um ditado que diz que feliz é daquele do homem que toca o seu tambor. Que a vida do tocador de tambor é resumida em 3 tambores. Tambor de louvação, que é o tambor de Umbanda, Candomblé e outras religiões. Tambor de guerra, que é o tambor da capoeira, né? E o tambor de festa, que são todos esses ritmos variáveis que o nosso Brasil tem. Junto com os africanos vieram os seus tambores, né? E muitos deles foram confeccionados aqui mesmo, né? Não com a mesma madeira de lá, não com o mesmo couro de lá, mas confeccionados aqui. E os ritmos, né? Que aí enriqueceu o Brasil com esses ritmos da África, juntamente com os ritmos já da região, como já era uma onda mais indígena, né? Juntou isso e a gente tem aí os ritmos brasileiros, afro-brasileiros também. Na maioria das vezes é tudo relacionado a 3 tambores, né? 3 tambores, agudo, médio e grave. O tambor, ele já vem antes da religião em si. Porque às vezes tem mãe que pergunta, né? Não, mas esse tambor, não sei o quê, é da macumba. Não existe isso ainda, infelizmente. Então a gente explica que a música, ela vem antes disso. E a música também não é para isso, não é para segregar, não é para ter preconceito. O tambor veio antes disso, entendeu? Lógico, o instrumento é usado, é um instrumento, a pessoa pode usar, mas o instrumento, a música veio antes disso, a música está fora disso, nessas coisas. Então eu explico para eles que o tambor, ele serve para várias coisas, né? Assim, na África eles usavam o tambor para se comunicar, muito para se comunicar, porque aqui eles usavam o tambor para avisar fuga, para comemorar o nascimento, para comemorar várias coisas, assim também como para lembrar, né, da tristeza, da terra natal. E os ritmos, né, são coisas assim que até hoje, às vezes a gente vai se apresentar assim, as pessoas ficam pensando, como que essa molecada consegue tocar esses ritmos assim, mas sem ter partitura, sem ter uma, né? Aí eu explico para eles que na África, repetição, né? Repetição e treinamento. É uma repetição, não existe a perfeição. Eu sempre falo para eles, molecadinha, não existe 10, entendeu? O dia que existiu 10, acabou a graça. Se existe a busca, isso como ser humano também, não só na música. Você tem que se buscar ser melhor. Não só na música, mas isso tem que servir para a sua vida. O jeito como você toca, a postura como você toca, é a postura que você vai andar na rua, que você vai receber alguém, que você vai fazer uma entrevista de emprego, né?
o jeito como você se expressa tocando, você está expressando seu sentimento. Uma conversa, uma entrevista de emprego, você tem que olhar no olho, você tem que colocar o sentimento para fora. Alguns desses ritmos, infelizmente, hoje em dia, não são muito tocados, né? A gente fala aí, por exemplo, a gente tem o jongo, né? Que é o samba. Se você for falar de samba, o samba ele tem a família enorme, né? O samba tem a cabula, né? Tem um pouco de jongo, tem um pouquinho de tudo, entendeu? Então o jongo, assim como o afoxé, né? Assim como o maculelê, assim como a toada, o tambor de crioula, né? São ritmos que vieram nessa miscigenação e aos poucos eles vão sumindo. Lógico, em suas regiões eles são cultuados até hoje, são tocados até hoje, mas eu sinto falta dessa, sabe, de levantar essa bandeira, porque o Brasil ele é muito rico de ritmos. E tudo que se toca hoje de moderno tem um pouco do antigo, tá lá, né? Principalmente a batida do Congo de Ouro, que é a batida do pancadão hoje, é a batida do Congo de Ouro, né? Então os ritmos estão ali, só que eles precisam ser falado deles, precisa ser, sabe, tocado, estudado, por quê, os instrumentos, o atabaque, que é um instrumento antigo, o birimbau, que é um instrumento antigo, sabe, o birimbau é um instrumento maravilhoso, o pandeiro também, que é um instrumento milenar também, né? Os nossos mestres, eles estão indo, né? Ou se foram. Então tem muito mestre aí que a molecada não conhece, precisa conhecer aqui no Brasil. Ramiro Mussoto, Naná, Neguinho do Samba, Paulinho da Costa, Marcos Suzano. Então, tem muita coisa que a molecada precisa estudar. Eu sempre o trabalho dessas pessoas chega até mim primeiro, né? Eu fui tocado pelo trabalho dessas pessoas que eu retratei em algum momento da vida, fazendo algum movimento, um slam de poesia, né? Uma batalha de rima. O trabalho dessas pessoas chegou até mim de um jeito muito particular. Sabe quando você experimenta a mesma sensação de ser pego desprevenidamente por uma obra assim, ela te toma e aquilo te dá uma dimensão das coisas que você não é mais a mesma pessoa depois daquilo, né? A arte dessas pessoas chega primeiro em mim e me toca muito. E aí, a partir desse momento surge a necessidade de registrar não só o rosto das pessoas, a face, mas também o trabalho delas. Na exposição, a gente fez a exposição em vídeo na época por causa da pandemia, né? E a gente resolveu fazer uma exposição estática também, onde as pessoas pudessem acessar pelo QR Code a história, a biografia desses artistas, porque é importante saber por que essas marcas estão nesse rosto, né? Essas rugas, essas expressões todas, são todos presentes da vida e elas são fruto de um processo que essas pessoas passaram e que está registrado na biografia dela e no trabalho delas. Então é muito bom quando a gente vai numa escola, por exemplo, e uma criança pergunta quem é e eu digo, é um cara daqui. É uma mina daqui, dessa cidade, você pode encontrá-la no ônibus a qualquer momento, entendeu? E você pode conhecer o trabalho dela, conversar com ela. Não é uma pessoa que está distante da sua realidade. Não é um rosto que você vê e parece que está em um outro lugar, que você precisaria ter um outro tipo de vivência para conhecer. Não, são pessoas reais, são pessoas que andam de ônibus, criam seus filhos, resolvem as coisas por conta, dão jeito na vida por uma série de coisas a partir do seu trabalho com arte. Gente que cria e recria a vida de várias maneiras, a partir de várias situações. O meu filho mesmo anda pela casa, volta e meia, esbarra num quadro e sempre fala, eu conheço essa pessoa, né? É uma pessoa que ela convive com a gente, é uma pessoa comum à nossa vivência, não é ninguém estranho. E eu acho fundamental quando acontece isso numa escola, quando eu vou numa escola, quando eu vou nas fundações, ou até na praça fazendo o trabalho, as pessoas têm esse contato de que alguém próximo
foi registrado por alguém que também é próximo, e essas duas pessoas se parecem comigo. Eu também posso estar nesse lugar, eu também posso fazer essas coisas, porque me é familiar, né? O movimento negro, os negros em movimento, criaram formas, não essa forma separadas, assim, de aqui estou fazendo a arte, aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou me divertindo. Então, nas várias linguagens, a população negra no Brasil, né? Então a gente vai pensar na pintura, na música, na dança, na escultura, no canto, né? Na arte de cantar. Eram formas também de resistência. Se a gente lembrar os sambas de roda, o que eram os encontros dos sambas de roda, que serviam de espaço de socialização das informações, com os quilombos que estavam sendo construídos, ou para onde que deveriam ir tais grupos, né, dessa casa, dessa casa grande, daquela outra, né, a própria capoeira como um espaço que é de corpo, mas de dança, de luta, de treino, de fortalecimento muscular, para conseguir, imagina, né, quando eu estive na Serra da Barriga, consegui subir aquela serra, então, e os movimentos muito ligados a uma forma de estratégias de guerra, né, então você percebe nessas questões o quanto que as várias linguagens artísticas serviram e servem. Se você pensar hoje o que é o funk, né, o que é o hip hop, se você pensar o que são as danças de ruas, o que são os desafios da juventude negra, juventude periférica na cidade, que junta os jovens recitando, fazendo poesia, lendo poesia, falando sobre a história do Brasil que a gente não vê nos livros, né, nos livros oficiais. Então, sempre o papel das artes esteve muito firme na resistência desse povo negro, né? Eu acho que o que mais importa é ter essas referências perto, no sentido de pensar assim, que figura é essa que chamam de artista, que a gente entende ou como louco ou como famoso, né? Tá sempre nesses dois lugares extremos. Onde eu moro, por exemplo, eu não sou artista, que a ideia de artista é uma coisa muito particular. Eu sou mais uma pessoa que cata madeira num terreno baldio, né, e ressignifica como pode. Eu sou uma pessoa que fala coisas em voz alta na praça, que não necessariamente é reconhecido como poema. E tudo bem, porque não é necessariamente essa questão que importa quando você pensa arte e referência. O que mais pega a gente é quando o menino, aquele menino negro de periferia que se parece com nós, ele olha pra gente com mais distanciamento do que com familiaridade, justamente porque esse rótulo foi fabricado a partir de um lugar que não tem nada a ver com a gente, assim. É um lugar muito específico, a coisa do ser artista, né? É o cara que tem muitos views, que tem muito dinheiro e que tá dando entrevista em vários lugares. O que mais pega é quando o menino olha para o menino que poderia, que tanto se parece comigo e tanto se parece com essas pessoas, ele olha pra gente com mais distanciamento do que com familiaridade, justamente por causa que a estrutura tá apresentando os códigos para ele assim, desse lugar, né? Um lugar fabricado, um lugar meio pronto. Tem uma frase de uma poeta, que inclusive eu registrei, ela não tá aqui, que ela não tá na exposição, que é a Lucélia Nascimento, que ela fala que a beleza é um fenômeno avassalador. E aí ela conta a partir de um processo muito simples, de uma foto que ela encontra de uma pessoa negra, como pegou a questão estética para ela a partir dessa relação. Então eu imagino que quando as crianças, os meninos e meninas negros e negras de periferia, os meninos indígenas que estão vivendo em contexto urbano, eles veem o rosto dele registrado de alguma forma, um rosto que se parece com o dele, ele consegue ressignificar uma série de coisas que foi dada para ele como pronta, como, por exemplo, o que é ser artista. Ele consegue ressignificar a partir desse olhar do contato com o quadro, que artista pode ser uma outra coisa, muito diferente disso que ofereceram para ele, e que talvez seja algo que não está definido e que vai ser definido por ele a partir de agora. Porque ele percebeu que há potência nesse corpo, nesse rosto que se parece com o dele, ele percebeu que há potência na exposição desse rosto, na fala,
na voz dessas pessoas e que a voz dele não tá num tom muito diferente quando ele para pensar, né? Que se ele talvez não tiver essa consciência política no primeiro momento, provavelmente ele vai desenvolver esse conhecimento afetivo, que sentir também é um jeito de entender as coisas. E depois, a partir disso, ele vai começar a construir uma série de coisas para si e vai partilhar com os outros. E isso vai ser, no mínimo, transformador. A gente não sabe o final, o resultado exatamente, mas vai ser no mínimo transformador. Pra quem sofre, a estatística não bastou. Preto ou pobre, pra eles não tem valor. Pra quem sofre, a estatística não bastou. Preto ou pobre, pra eles não tem valor. Então chega de nos humilhar, então chega de nos matar, então chega de não nos deixar chegar, então chega, porque eu vou lhe perguntar pra quem sofre, a estatística não bastou. Preto ou pobre, pra eles não tem valor. Pra quem sofre, a estatística não bastou. Preto ou pobre, pra eles não tem valor. Então chega de nos humilhar, então chega de nos matar, então chega de não nos deixar chegar, então chega, porque eu vou lhe perguntar quem foi que disse, quem foi que disse, ai, que não tem preto doutor. Ai, quem foi que disse que no lixão não nasce flor? Ai, quem foi que disse que no Ijexá não tem agogô? Ai, quem foi que disse? Errou, errou, errou. Quem julga e diz errou, errou. Pra quem só
Então chega de nos matar. Então chega de não nos deixar chegar. Então chega, porque eu vou lhe perguntar quem foi que disse. Quem foi que disse, ai, que não tem preço um doutor? Ai, quem foi que disse que eu não posso ser quem